Hello, Prilampos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula, mas hoje o nosso conteúdo é sobre símbolos. Gente, os símbolos, eles são uma representação da sua marca pessoal, da sua história, da sua narrativa pessoal, da sua trajetória, da sua visão de pessoa, da sua visão de mundo. Então, esse símbolo que a gente escolhe, ele é figurativo, mas ele tem que ter uma representação emocional, de personalidade, de história e tem que estar presente na sua vida. Então, símbolos como água na taça, símbolos como pirilampo, símbolos como hello. Esses símbolos, eles não precisam ser somente símbolos de imagens, mas podem ser jargões, pode ser coisas que representam você, pode ser cores. Por isso que a aula de paleta de cores é importante. A forma da escrita, o seu símbolo, por exemplo, vou trazer aqui para vocês. Este símbolo evolui e evidencie. Ele é um símbolo. Brincos, acessórios, batom, isso são símbolos que representam a sua narrativa, representam a sua história, as suas experiências, a sua visão de mundo e de pessoa. Então, quando você traz essa comunicação de símbolos, você vai trazendo a sua essência de forma consistente e, consequentemente, de forma autêntica. Por quê? O símbolo que me representa, eu uso ele intencionalmente. Então, eu defino meu símbolo, eu coloco ele em prática, eu repito ele. O símbolo, como que você vai identificar e como você vai reproduzir até que ele seja uma marca para você? Por exemplo, Hello Pirilampos, a minha fadinha, ó, os meus pirilampos, que são os meus vagalumes. Então, todo símbolo ele tem uma representação. Vagalume, para mim, é algo que representa a minha infância. A minha história de vida, cresci no sítio, a gente não tinha vizinhos próximos, então era aberto. E vagalumes, eles ficam na escuridão. Então, eles trazem luz para a escuridão. Eu era apaixonada por eles. Até que em um determinado momento da minha vida adulta já, eu comecei a usar pirilampo, 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 mas eu não sabia nem o que significava pirilampo. Aí eu fui pesquisar o que era pirilampo, porque as pessoas me perguntavam, eu não sabia, eu falava pirilampo é fulano, pirilampo é pessoa, pirilampo é meu colega, meu cliente, e eu fui pesquisar. E na tradução, vem do Tupi-Guarani, né? Eu tenho descendência indígena, vem do Tupi-Guarani, olha, como símbolo, vem na minha história. E isso eu vou explicar para vocês como vocês conseguem fazer o mesmo. E significa vagalume, vagalumão, dentro do contexto indicativo do que é a palavra. Mas dentro de um contexto, de um conceito, ele metafórico ou poético, ele significa transcender, resplandecer, ser uma pessoa que brilha, uma ideia que é magnífica, uma ideia que é brilhante. Então, isso, gente, representa muito na minha comunicação. Isso traz muita representatividade para mim, na minha essência, na minha narrativa, na minha história, nas lembranças minhas de infância. Eu e meu irmão amava. Só era eu e meu irmão, a gente não tinha outras crianças próximas ali a nós. Então a gente brincava com os vagalumes, pegava os vagalumes, tentava fazer que eles brilhassem nas mãos. Então isso tudo me traz lembranças da minha narrativa. Por isso que o Hello Pirilampos eu sempre enfatizo, por quê? Na minha comunicação, pirilampos são as mulheres que resplandecem, mulheres que brilham, mulheres que destacam-se. É essa a minha comunicação, porque eu já fui uma mulher que eu já fui introspectiva, que eu não conseguia me destacar, que eu não tinha autoestima para isso. Então, a partir do momento que eu fui adquirindo autoestima, que eu fui resplandecendo, que eu fui me destacando, que eu fui brilhando no meu negócio, ali eu entendi o conceito realmente dos símbolos e como que isso eu consigo trazer na minha comunicação de forma muito clara, assertiva e cordial. Então, como que você também consegue trazer essa figura na sua mente? Como que você consegue escolher
é escolhido, isso tem que ser de você. Eu não posso falar use isso ou use aquilo. Você vai escolher de acordo com a sua história, a sua essência, aquilo que te representa. Mas o primeiro ponto que você consegue fazer é essa análise, é a autorreflexão e o autoconhecimento. Como que você vai conseguir pensar nisso? Na sua história pessoal, nas suas experiências, na sua narrativa, momentos que marcaram e que moldaram você, como a minha história com os vagalumes, por exemplo. Quais eventos, quais as fases, infância, adulto, na faculdade, o que te representou, por que aquilo te marcou tão fortemente? Os seus valores, os seus princípios, os seus valores fundamentais. Por exemplo, meu valor fundamental é sucesso, fama, reconhecimento. Então, tudo isso, brilhar, tudo isso tem essa comunicação, tudo isso traz essa essência de fato. Então, quando você trabalha isso, é você entender o que é inegociável para você. Também tem as paixões e os interesses. Quais são as paixões que você tem? Quais são os seus interesses mais profundos? O que você ama fazer? O que representa você? Quais são as suas forças e talentos? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus talentos naturais? Não talento de faculdade, que você aprendeu, não talento técnico, talento natural. O meu talento natural é cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu tenho um talento natural para cozinhar. Amo fazer isso. Entende? Eu trabalho com isso? Não. Mas eu tenho um talento natural, que é servir, que é cuidar, que é amar, que é conversar, que é maquiar. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas é um talento natural, é um dom. E, na verdade, não é um dom, é um domínio, né? Você começa e você aprende a dominar esta técnica, essa arte. E como que você vai identificar isso? Quando as pessoas elogiam você. Quando as pessoas repetidamente elogiam você em algum determinado contexto, você começa a pensar, nossa, a pessoa sempre me elogia nisso. Ah, a pessoa elogia minha comida. Sempre que eu faço um alimento, as pessoas que têm contato me elogiam. Então, isso você vai entendendo quais são os seus pontos fortes, quais são os seus talentos naturais, os seus valores, suas paixões, a sua história, experiência, narrativa, os seus valores, seus princípios que são inegociáveis, porque eles representam tanto você. Então, depois disso, o que vocês vão ver? A identificação e padrões. Identificação de padrões. O que são essa identificação de padrões? Que são padrões repetidos. Que padrão ou qual tema que são sempre recorrentes na sua história e experiência? Por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar na minha trajetória, na minha história, na minha experiência, na minha essência, eu comecei a ver que eu tinha padrões repetidos, de sempre estar maquiada. Eu tenho várias fotos que eu sempre estou maquiada, de ser muito autêntica, espontânea. Eu tenho muita espontaneidade. O que a minha boca não fala, a minha cara mostra. E eu acredito que muitas de vocês são assim. Eu tenho mutismo seletivo. Quando eu não gosto de algo, ao invés de ser reativa, eu me calo. Então, eu tenho um mutismo seletivo, eu fico quieta. E ali eu reflito. Eu sou muito observadora, eu tenho padrões repetidos de observação. Então, tudo isso é experiências, momentos. Por que que eu fui vendo isso? Por que que eu tive isso? Por que que eu... Entende? Por quê? Por quê? Porque aí você vai entendendo seus porquês, entendendo seus porquês, entendendo seus porquês. E quais os temas que surgem repetidamente na sua vida? Quais os temas? No meu, quando eu trabalhei maquiagem, eu vi que repetidamente o tema de maquiagem surgia na minha vida. As pessoas me pediam ajuda para maquiar, as pessoas me pediam ajuda para orientação de maquiagem. Eu ia maquiada para a escola com 6 anos de idade. Então, eu fui vendo que eu tive esses padrões repetidos. Padrões repetidos. Dentro do meu símbolo de pirilampo, eu fui vendo que eu e meu irmão sempre brincava, que só tinha eu e meu irmão, que a gente vivia no sítio, e aquilo, e aquilo. E os padrões repetidos. Café, a história do café, como que eu vivi a minha infância, o que que o café representa para mim, qual a experiência que eu tenho com o café. Então, eu sempre pego esses elementos. Para mim, os meus elementos mais fortes, esses símbolos, são o café, os pirilampos, a maquiagem, o cabelo. Eu sempre vou aparecer com o cabelo solto, entende? Isso são padrões repetidos. Símbolos culturais e pessoais. Quais símbolos, imagens, ícones? Aqui entra exatamente nos figurativos. Uma xicrinha de café, um store, amanhecendo o dia com a minha xícara de café.
um store eu maquiada, ou eu me maquiando, uma live me maquiando, um maqui-fala. Então, são símbolos culturais que eu vou utilizando, o pirilampo, a fadinha. Não tem um vagalume nos emojis, mas eu escolhi a fadinha porque ela brilha, porque ela representa, ela tem a mesma silhueta, entende? Então, tudo isso você vai pegando esse significado e por que ele tem um significado especial para você. Tradução de narrativas em símbolos. Então, aqui entra a visualização. Como que você consegue traduzir este símbolo dentro da sua narrativa? O pirilampo, expliquei para vocês, vem da origem indígena, eu tenho descendência indígena, a representação para mim na minha infância, o período de vida, como era a experiência, pode ser com cores, por exemplo, o marrom representa o café para mim, a minha experiência, a minha vivência, o batom vermelho, empoderamento, sofisticação, elegância, atitude, presença, isso tudo representa. Tudo isso é símbolos. Tudo isso é símbolos. Anel no dedo indicador representa autoridade, representa força, representa uma comunicação assertiva, diretividade. Então, tudo isso é uma comunicação. Tudo isso são símbolos que eu utilizo de forma intencional para que isso comece a ser repetidamente a minha narrativa. Linguagem e o tom. Qual é o seu tom de comunicação? Qual o tom que representa a sua fala? Por exemplo, se eu chegasse para vocês conversando desse jeito, faria sentido? Não, a minha comunicação não é essa. Eu sou mais expansiva, eu falo mais alto, eu gesticulo bastante, eu tenho a minha expressão, a minha linguagem corporal, ela é mais séria, ela é mais firme. Então, isso tudo, gente, são símbolos que não precisam só ser só símbolos, símbolos figurativos, mas símbolos representativos, que representam você com câmera ligada ou com câmera desligada. As metáforas, analogias, por exemplo, pirilampo. O que é um pirilampo? As pessoas me perguntam, o que é pirilampo? Pirilampo é, tradução literal, vagalume. Mas, dentro de um conceito metafórico, dentro de um conceito poético, pirilampo é resplandecer, destacar, brilhar. Uma pessoa que resplandece, uma pessoa que brilha, uma ideia brilhante. Isso. Pirilampo é isso. É simplesmente isso. Então, eu pego elementos, eu atribuo significado, eu coloco aquilo em ação e repito. Pego um elemento, um símbolo, atribuo o significado, coloco em ação e repito. É isso. Aquele símbolo é isso. O café da manhã, a sua store, a sua frase, hello Prilampos, tudo, gente. Tudo são símbolos. Feedback e refinamento. Você vai pedir feedback para as pessoas e essas pessoas vão falar para você, isso faz sentido, as pessoas vão te questionar e você vai explicando para elas exatamente aquilo que ela entende sobre o seu jargão, sobre o seu símbolo, e aquilo você vai repetindo, repetindo, repetindo. Músicas também, posição de fotos. Eu não tiro foto assim. Eu tiro foto assim. Símbolo, autoridade, posicionamento, força, diretividade. Eu sei direcionar, entende? Tudo isso é uma comunicação. Então, tudo isso a gente tem que pensar com cautela. Não pegar uma coisa aqui, pegar outra coisa ali. Um dia eu tô de verde, outro dia eu tô de roxo, outro dia eu tô usando um batonzinho desse, aí no outro dia. Entende? Não tem que estar escrito no mármore, tá, gente? Mas isso tem que te representar. E depois que você tiver os feedbacks, você vai testar e ajustar. Então, é aí que entra um elemento, atribui significado, coloca em ação e repete. Um elemento, atribui significado, coloca em ação e repete. Esse ciclo, ele tem que acontecer diariamente. Diariamente, diariamente, diariamente. E aí você vai trazendo para os seus espectadores a consciência daquilo que te representa. Se as pessoas verem um pirilampo, ou ouvir pirilampo, ou ver algum elemento que me representa,
automaticamente na mente deles vai vir quem? Eu. E é isso que eu quero para você, que você responda essas perguntas de forma muito cautelosa e realmente representem você. Então, quais são os exemplos de perguntas que eu posso entregar para vocês fazerem? Quais são as memórias e as experiências mais marcantes da sua vida que moldaram quem você é hoje? Quais experiências ou vivências que moldaram a sua vida porque elas foram marcantes? Ali você vai fazer uma biografia. Você vai voltar lá na sua infância, a sua expertise, como você tinha habilidades, quais eram seus talentos, na sua adolescência, no seu período de faculdade, se você está no período de faculdade, o que vem? O que foi marcante na sua história, na sua trajetória? Quais experiências, quais vivências, quais memórias? Então, ali você vai buscar, mexer no fundo do baú e procurar de fato quais são essas memórias. Quais objetos, lugares, figuras que têm um significado especial para você e por quê? Por quê? Eu expliquei para vocês os meus e os seus. Quais figuras, quais cores, quais lugares, quais objetos que representam um significado para você. Por quê? Se aprofunda. Não fica no raso, não. Se aprofunda. Por que que isso te representa? Aonde que essa memória e esse significado trouxe uma memória marcante, trouxe um momento especial para você? Por quê? Se a sua vida fosse representada por uma cor ou um conjunto de cores, quais seriam e por quê? Aqui entra o mood board, painel semântico, tem uma aula completa sobre isso. E é onde você vai identificar essas cores. Porque quando você identifica essas cores através do painel semântico, é o seu painel de significados. É a sua essência ali transcendida em imagens. Você vai colocar exatamente aquilo que é belo, aquilo que transmite ordem para você. E por que essas cores representam? E ali tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Tudo, tudo. Quais palavras ou frases melhor capturam sua visão e a sua missão pessoal? Por quê? Hello, Pirilampos. Oi, mulheres que brilham. Oi, mulheres que resplandecem. Oi, mulheres de mentes que têm ideias que brilham. É isso que eu estou dizendo. Mas eu uso no Hello, Pirilampos porque pega. As pessoas me veem na rua, eu tô caminhando e as pessoas, Hello, Pirilampos. Porque pega, as pessoas conseguem trazer essa repetição e isso se torna um símbolo. Símbolos nada mais é do que uma representação da sua essência, da sua experiência, da sua história, da sua visão de mundo e visão de pessoa, tá? Então, coloque em prática e responde cada uma dessas perguntas. Tire um dia somente para fazer isso. Assista somente essa aula e faça isso com muita cautela, porque isso te representa no seu íntimo. E aí você vai escolher um símbolo, não precisa ser só um, pega vários símbolos que te representam, atribui significado a eles, responda essas perguntas, memórias, significados, por quê, aonde que eles te representam, quais são o conjunto de cores, por quê, por quê, por quê. Entendam os seus porquês. Coloca em ação, já abre um store, já faz um conteúdo, já monta isso aí, já coloca em ação e repete todos os dias, repete todos os dias, repete todos os dias. Ali você vai atribuir significado ao seu símbolo. Comenta aqui abaixo dessa aula o que você entendeu e se você colocou em prática quais são os seus símbolos, que eu vou amar saber os seus símbolos, vou amar saber como que você consegue se representar para o mundo através de uma imagem figurativa, de uma experiência e um significado tão profundo para você. Até a próxima aula.